Rapaz, eu não tô entendendo mais nada. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos dias. Eu viajei e fiquei 5 dias longe das redes sociais. Minha cabeça estava precisando, né? A gente precisa fazer isso pelo menos uma vez por ano. Quando eu saí do Brasil, a situação era o seguinte: só a direita brigava com o STF. A direita radical, a direita conspiracionista, que atacava sem provas. Aí quando eu volto e eu vou me atualizar do que está acontecendo, eu vejo os principais jornalistas apoiadores do STF batendo no Dias Toffoli e no Moraes. Eu vejo os banqueiros batendo, todo o sistema financeiro do Brasil batendo, os jornalistas batendo no STF, o centro batendo no STF. O que está acontecendo? O que aconteceu? Isso é um milagre de Natal. Só pode ser. Vou começar com esse exemplo aqui, ó. Cacai. Esse aqui é um dos grandes amigos dos ministros do STF. Ele entra no STF de bermuda. Ele faz jantares pro pessoal do STF. E ele desce o cacete no STF. O Cacai critica escritórios de advogados, parentes de ministros do STF. Como se isso não fosse o bastante, Miriam Leitão solta essa aqui, ó. O ministro Dias Toffoli errou desde o começo. E quando ele convocou a acariação, ele convocou uma acariação. Ficou todo mundo criticando, tanto os bancos, os economistas, os ex-presidentes do Banco Central, a imprensa especializada, a direita, os advogados, os juristas explicaram o seguinte: só pode haver acariação depois de haver contradição entre depoimentos. Não teve nenhum depoimento. E pior, e isso é muito... É só lembrar, né, gente? Dias Toffoli estava no jatinho do advogado desse pessoal. Mas vamos lá. Aí vem esse aqui para bater também. Toffoli fazendo perguntas, isso é uma inversão na ordem jurídica. As perguntas de Dias Toffoli. E aí nós ficamos sabendo que Dias Toffoli deu a Daniel Worcaro a chance de avaliar, imagine você, para ser bastante preciso, eu vou atrás das aspas aqui, Daniel Worcaro convidado a avaliar a atuação do Banco Central. O Banco Central, imagine, você perguntando para o fraudador, para o investigado por fraude, aquele que teve o seu banco liquidado. O BC agiu com celeridade, hein, Daniel Worcaro? O senhor acha que o Banco Central, que liquidou o seu banco, agiu com celeridade? Eu fico imaginando a resposta sincera de Daniel Worcaro, que talvez ele não tenha dado. Qual seria a resposta sincera? Ah, doutor, podia ter esperado um pouquinho mais, né? Não, agiu com celeridade, podia ter demorado um pouquinho mais, podia ter esperado a conclusão do negócio, podia ter autorizado a conclusão do meu negócio com o Banco de Brasília. Imagine um ministro do Supremo se concentrando na tempestividade da operação, se o Banco Central falhou, perguntando para Daniel Worcaro se o Banco Central falhou em seu dever de supervisão prudencial, pedindo opinião do cara sobre isso. É esse tipo de coisa que a gente tem nesse processo que você chama de comédia de erros, serve tragédia de erros, mas que não deveria ser assim. Melhor que a cariação tenha sido remediada dessa maneira, puxadinho, sem a participação do representante do Banco Central, do diretor do Banco Central, apenas os investigados, com esses constrangimentos todos, com atrito entre o juiz auxiliar, que era Dias Toffoli, no evento, na cariação, nos testemunhos. Melhor que tenha sido assim, ainda que tenha havido entre o juiz auxiliar e a delegada alguns atritos, porque, claro, ela quer tocar o processo, está assume a função dela. Vocês estão entendendo que a delegada da Polícia Federal entrou em embate, quebra-pau, com o juiz indicado por Dias Toffoli para participar dessa oitiva? Juiz indicado por Dias Toffoli defendendo o bandido e a Polícia Federal querendo prender o bandido. Olha a situação. O Supremo Tribunal Federal entrando no meio de uma investigação para defender bandido. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, esse não. Esse aqui eu não mostrei, não. Nesse caso, o Toffoli está indo além do que o Moro fez, porque ele está conduzindo uma investigação sem anuência do Ministério Público. O Ministério Público não... Vocês têm noção quantas pessoas foram presas, tiveram suas vidas destruídas por estarem falando exatamente isso que a imprensa fala? Roberto Jefferson, Bolsonaro e vários outros comunicadores tiveram seus canais derrubados, colocados em inquéritos, presos, porque falavam justamente isso, desse esquema de corrupção dentro do STF envolvendo
os ministros, as esposas dos ministros e seus escritórios de advocacia. Agora a imprensa parece que descobriu. Por quê? Porque Bolsonaro já está preso. Porque o Moraes e o Dias Toffoli já foram longe demais. Tá na hora de frear esse pessoal. Eu saí de férias por 5 dias e quando eu volto, de repente, o Brasil descobriu que o problema do Brasil é a Suprema Corte Federal. Ou melhor, a Master Corte Federal. E aí tem um cara aqui, o coitado. Esse aqui é um coitado mesmo, né? Esse aqui, ó, é o cara que descobriu a fraude e denunciou. Ele trabalha no Banco Central. Ele agora está sendo investigado como se fosse um bandido. Teve que fazer um depoimento, só que depoimento de diretor do Banco Central complica os banqueiros. A avaliação de fontes ouvidas pela CNN é de que Vorcaro e Paulo Henrique saem fragilizados após oitivas. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o Adailton Aquino dos Santos. Esse é o cara que foi atrás, que foi atrás e descobriu toda a porcariada. O depoimento prestado pelo diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, nessa terça-feira, complica a situação dos banqueiros, Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o Paulo Henrique Costa. O Dias Toffoli quis criar uma situação para proteger o Vorcaro e o cara do BRB acabou complicando ainda mais. Fontes a par avaliam que a participação de Aquino como extremamente valiosa, com detalhes que deixam Vorcaro e Costa em maus lençóis. Prova disso foi que apenas os banqueiros seguiram com a cariação enquanto o diretor foi dispensado. Ou seja, ele ia ser colocado para fazer uma cariação de acordo com a decisão do Dias Toffoli, que teve que voltar atrás. Agora, a discrepância só aconteceu entre Vorcaro e Costa, que é o BRB e o Banco Master. Isso é o escândalo dos escândalos no Brasil. E olha que a gente está vindo aí. Filho do Lula, do INSS, recebendo 300 mil, mais 25 milhões, que ninguém fala mais nisso. Correios demitindo 15 mil. Mas tudo isso ficou pequeno diante do escândalo que virou isso. A situação do Master, que escancarou a podridão do Banco Master e dos ministros do STF. Lembrando, Alexandre de Moraes fazendo interferência, aquele cuja mulher tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master, fazendo interferência direta para acelerar a venda do Banco Master, né? O BRB comprando o Banco Master para defender o Banco Master, que daí o PGR vai lá e arquiva, porque não teve prova. Porém, qualquer joinha num grupo do WhatsApp já era bastante para Alexandre de Moraes decretar prisão e busca, apreensão e bloqueio de bens. Agora nós temos coisas muito mais sérias, tem contratos assinados, tem a interferência dele por várias testemunhas acusando e nada. Cara, o nosso presente de Natal é que o sistema está cuspindo esse pessoal. Não tem ninguém saindo em defesa dessa galera. Isso foi só 5 dias que eu passei fora. Eu acho que eu preciso fazer isso mais vezes, porque eu saí daqui, o STF mandava no Brasil, eu volto para cá, o STF está sendo cuspido, jogado na sarjeta. Rapaz, esse ano de 2026 promete, viu? Agora, antes de você ir para o próximo vídeo, lembrando, a imprensa hoje, a extrema imprensa é o verdadeiro problema do Brasil. Por isso que eu te recomendo a fazer a sua assinatura na Gazeta do Povo, apenas R$1 por mês, isso só até amanhã, hein? Apenas R$1 por mês, para você ter acesso à imprensa aqui. Tem Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Cristina Grêmio, Rodrigo Garcia, eu, Alexandre Garcia, né, Rodrigo Constantino. Só você vir aqui no QR Code ou no link que está na descrição ou fixado nos primeiros comentários. R$1 por mês durante 6 meses para você ter acesso à melhor imprensa de direita que fala a verdade e não aceita dinheiro público. É por isso que ela não para de crescer. Olha, sinceramente, aí é demais. Aí supera todas as nossas expectativas. Ao longo dos últimos dias, nós temos aí testemunhado um escândalo atrás do outro envolvendo o Banco Master. Mansão recebendo o ministro do STF, jantares, eventos patrocinados pelo Banco Master. O Vacaro entrando no jatinho para fugir, ele é preso e liberado no dia seguinte. A esposa do Alexandre de Moraes com um contrato num escopo que não é definido de 3,6 milhões por mês, somando 129 milhões. Dias Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Banco Master, e assim que ele volta, eles botam tudo em sigilo. Banco Master pegando uma empresa de 100 mil reais de capital social lá
em Minas Gerais e fazendo com eles negócios de centenas de milhões de reais, assim, não tem como piorar. Aí quando você acha que depois do Dias Toffoli fazer uma cariação, ignorando o PGR, a Polícia Federal, tudo para defender esse Vorcaro, entra no jogo o PCC. Agora parece que tudo faz sentido. Bom, vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu quero voltar com vocês, qual é a data disso aqui? Isso aqui foi em outubro desse ano, essa matéria. Organograma do crime. Veja as ligações das gestoras REAG e Autoinvest com o PCC, segundo a GAEC. Grave esse nome aqui, ó, REAG. Essa aqui era uma das gestoras dos títulos absurdos lá que o Carbono, né, aquela operação Carbono, Oculto, fizeram e descobriram que várias empresas eram, na verdade, empresas para lavar dinheiro do PCC. Grave esse nome, REAG. Vamos lá. Banco Master recebeu investimentos de fundo ligado ao crime organizado. REAG Investimentos, que foi alvo da Operação Carbono Oculto, negociou CDBs na instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central. Calma que tem mais. Nova suspeita de fraude do Banco Master envolve fundos da REAG, alvo de investimento da Operação Carbono Oculto. E aqui, Banco Central identificou indícios de fraudes do Master com gestora investigada por elo com o PCC. A autarquia disse ao Tribunal de Contas da União que acionou o Ministério Público Federal em virtude de operações suspeitas entre o Banco de Daniel Vorcaro e a REAG Trust. Então preste atenção. O Banco Central, o que chamou a atenção do Banco Central, ele acionou o Ministério Público, foi ligação de Daniel Vorcaro com a REAG Trust. Voltando aqui, REAG, junto com o PCC, lavando dinheiro do PCC. Aí, de repente, nós temos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e de forma escancarada tentando defender esse pessoal. Para não correr o risco de que eu seja preso e tenha de novo a Polícia Federal que bater na porta da minha casa, eu vou deixar este jornalista da Globo falar. É parte disso que o Guedinho falou, agora eu tenho novidades sobre essa história, né? Que o Banco Central avisou ali para o TCU, disse, olha, nós descobrimos indícios de nova fraude e no dia 17 de novembro encaminhamos uma nova notícia de fato para o Ministério Público Federal, que vai analisar se isso vai ser incluído no inquérito do caso Master ou não. E o que tem de novidade que a gente obteve desde ontem aqui é que essas novas fraudes envolveram aqueles fundos da REAG. Né? O Guedinho deve se lembrar, o Thomas... Sim, a REAG, que lava dinheiro do PCC. Você, Leilane, a Flavinha e o Dapi, que a REAG foi alvo daquela operação Carbono Oculto, né? Que fundos administrados pela REAG, não necessariamente a REAG estaria fazendo isso, mas fundos que eram administrados por ela, as pessoas teriam sido usados esses fundos para lavar dinheiro do crime organizado. E agora, novamente, os fundos aparecem nesta investigação do Banco Central como fundos que foram usados por Daniel Vorcaro para fazer um processo de supervalorização de ativos. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa próxima parte. Como que o Vorcaro fazia essa supervalorização de ativos? Como que ele dava o golpe, tá? E fazia títulos falsos? Como é que funcionava isso? O Banco Master emprestava um dinheiro para uma empresa, normalmente uma empresa ligada ao próprio Vorcaro, do próprio Vorcaro ou de pessoas de sua confiança. Essa empresa pegava aquele dinheiro e aplicava num fundo. Aí esse fundo pegava ali o dinheiro que foi aplicado nela pela empresa e ia no mercado comprar títulos. E de repente comprava um título de baixíssima liquidez, valor ali bem suspeito. E aí, segundo o Banco Central, títulos que, hipoteticamente, valeriam 100 reais, eram adquiridos como se valessem R$1.000. Ou seja, inflacionando o valor daquele título, sobrevalorizando aquele título, né? E depois esse dinheiro que foi inflado
foi usado para fazer aportes de capital nos últimos meses no Banco Master, para dizer, olha, o banco tem condição de se sustentar porque estão fazendo esse aporte de capital que o BC pediu. Só que o BC falou, mas esse dinheiro, esse ativo, tudo indica, não vale o que você está dizendo que vale. Então, não posso permitir que esse aporte seja considerado real para bancar o funcionamento do Banco Master. A nossa equipe aqui entrou em contato com a assessoria do Banco Master, REAG, e até agora eles não retornaram, não deram a posição deles sobre essa nova notícia de fato. Não deram, porque é indefensável. O que nós estamos vendo aqui é um escândalo. Olha, quando surgiu a primeira fala sobre isso, já era um escândalo que superava todos os outros. Ao longo dos últimos dias, ele foi tomando proporções tão absurdas que agora ele conseguiu englobar as maiores autoridades do judiciário do Brasil que estão escancaradamente defendendo esse pessoal. Alexandre de Moraes fazendo ligação para defender o Banco Master, pressionando a Polícia Federal, pressionando o presidente do Banco Central, a mulher dele com um contrato de 129 milhões, recebendo 3,5 por mês, como prioridade, sem ter um escopo, sem ter defendido nada. O patrimônio dela subindo de 24 milhões para 80. A esposa do Dias Toffoli também com vários processos lá no STF, onde ele defende, onde ele foi lá e defendeu a JF, anulando uma multa de 10 bilhões. Isso está escancarado demais. No Peru, eles acabaram de fazer o impeachment de 3 ministros do STF. No Brasil, nós vamos precisar fazer de 6, de 9, porque parece que hoje só tem 3 que salvam. Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux. O Fachin, acho que está começando a ver que... Rapaz, se eu não começar a dar uma melhorada na casa aqui... Aí o Fachin vai e pede... Coitado do Fachin. Ele vai e pede um código de conduta. E os colegas dele querem trucidar o cara porque ele está simplesmente pedindo um código de conduta. E para concluir, na cereja do bolo, PCC envolvido agora no escândalo do Banco Master. Meu Deus, cara, eu não vou falar que não tem como piorar, porque do jeito que as coisas estão indo, amanhã vai aparecer que o Banco Master estava lavando dinheiro pro Hezbollah, pro ISIS, pro Al-Qaeda, né, pro Hamas, porque é só isso mesmo se for para piorar.